Meus amores, tudo bom? Vamos dar sequência no nosso estudo sobre os 22 arcanos maiores. Já tá fazendo alguns dias que eu não falo deles, né? Hoje nós estamos no arcano maior número 6, um arcano que provoca sempre muito frisson, tanto na clínica terapêutica quanto nas tiragens de adivinhação, que é o arcano dos amantes. Olha nesse deck que maravilha essa pintura aqui no tarô egípcio. Os amantes, os enamorados. Esse aqui no tarô do White, que é o mais tradicional. No tarô mitológico, né, onde é nítida a presença de uma questão aí de escolha, eu ia falar triângulo, mas aqui tem muito mais que um triângulo. No tarô das bruxas, onde tem essa anja linda. E existem muitos outros decks, né, que trazem pinturas, afrescos maravilhosos pra gente, para retratar esse arquétipo dos amantes ou dos enamorados. O arquétipo dos amantes, sim, é o arquétipo do amor, é o arquétipo do casal. E aí, apesar das cartas, né, trazerem homem e mulher, não necessariamente isso, tá, gente? Casal homossexual também. É a carta do relacionamento amoroso entre duas pessoas, tá? Então, essa é a questão dos amantes. E fundamentalmente, é a carta que traz também, é o arquétipo que traz também a força da dualidade. No nosso mundo, tudo é dual. Você tem o quente, você tem o frio, você tem o claro, você tem o escuro, você tem o repouso e o movimento, você tem o que é próprio, o que é impróprio, você tem o desejo erótico e o amor angelical, não é? A gente está sempre nesse impasse, vida e morte, sim e não, certo e errado, sempre, né? A gente está sempre prestes a fazer uma escolha. E o arquétipo dos amantes ou dos enamorados, além de falar do amor e do casal romântico, da união, da reciprocidade, fala também dessa questão que é muito humana e muito universal, que é a questão da dualidade, como a gente lida com a dualidade. É fundamental, primeiro, que eu tenha clareza e discernimento. Clareza não tem nada a ver com informação. Às vezes eu posso ter muita informação acerca de uma coisa, mas não ter clareza em cima daquela coisa. Clareza é entender o sentido daquilo para mim. Então é fundamental que eu saiba o sentido daquele trabalho para mim. É fundamental que eu saiba o sentido daquela situação, daquela pessoa, daquele sentimento que eu estou tão apegada para mim. Não necessariamente um número enorme de informações acerca daquele emprego, acerca daquela pessoa, acerca daquele sentimento, mas sim o sentido, a clareza do sentido, do propósito, do que ela significa para mim. Fundamental, primeira coisa. Segunda coisa, o discernimento. Discernimento é saber separar o joio do trigo, é saber separar o que é prioridade do que pode ser esperado, do que não necessariamente se é superficial, mas o que não é prioridade, o que dá para esperar, o que não precisa ser privilegiado, certo? Então, tendo a clareza e tendo discernimento, fica um pouco mais fácil de lidar com esse arquétipo da dualidade, da ambivalência, o que fazer, o que escolher. Quando a gente traz isso para a questão, inclusive, do casal romântico, né, para pegar aí o nosso modelo de relacionamento conjugal, que é monogâmico, nós estamos falando também de assumir uma responsabilidade. E na medida que eu assumo uma responsabilidade, que eu assumo um compromisso, eu fecho a minha porta, eu viro a chave, eu mudo, eu inverto o jogo para uma coisa totalmente diferente, né? Então, assim, a vida de solteiro, vamos pegar, por exemplo, a vida de solteiro é diferente da vida de casado. A vida de casado sem filhos é diferente da vida de casado com filhos. A vida de um funcionário no nível X é diferente da vida de um líder no nível
sei lá, Y, Z. Então, a gente está sempre, na medida que a gente faz escolha, na medida que a gente avança, na medida que a gente dá os nossos passos para as nossas transformações pessoais, individuais, evolutivas, a gente está sempre deixando alguma coisa para trás. Mas não é o foco olhar para trás. O interessante é olhar para frente. Para trás, a gente olha com gratidão, com respeito, levando o aprendizado, levando a bagagem. Mas o movimento é sempre para frente. Uma vez eu ouvi uma metáfora que eu achei muito bonitinha e que para mim fez todo sentido. Quando a gente está no carro, dirigindo, a gente tem um vidro enorme na nossa frente, né? Mostrando o quê? Mostrando a estrada, mostrando a rua, mostrando para frente. As janelas em volta também grandonas, todas bem claras. E em contrapartida, a gente tem dois espelhinhos assim do lado. Os carros antigos nem tinham, né? Os dois retrovisores, tinha às vezes só o do lado do motorista. E aquele aqui em cima, assim, no meio. Ou seja, eu olho muito mais para frente do que para trás. Para trás, eu só busco uma referência. Mas eu não dirijo olhando para trás. É a mesma coisa com a vida, é a mesma coisa com as escolhas, é a mesma coisa com o movimento da dualidade. A partir do momento que eu escolho uma coisa, eu devo estar ciente das responsabilidades e das consequências de deixar as outras para trás. E é importante deixar para trás, porque a gente não tem condição emocional, psíquica, comportamental, física, energética de suportar tudo. De vez em quando, a gente tem que deixar para trás, a gente tem que fazer limpa, a gente tem que fazer faxina. Com relação aos compromissos amorosos, aos compromissos românticos, que é um aspecto extremamente importante desse arquétipo, só para reforçar, eu trago para vocês também a relação desse arcano com a letra hebraica Vav, de número 6, né? A gente já está desde o começo fazendo essas associações com as letras hebraicas. O Vav significa cajado. O Vav é aquela batida de martelo, sabe? Aquela coisa assim, bom, tá decidido? Decidi, agora vai ser assim? Então, os amantes me trazem também, esse arquétipo me traz também essa questão do poder da decisão. Agora eu escolhi, agora eu assumo o daqui para frente. Tanto é que nas tiragens adivinhatórias tem alguns tarólogos que falam que quando aparece a carta dos amantes, dependendo do contexto, pode indicar até a existência de um triângulo. Por quê? Porque está mostrando ali que a pessoa está indecisa sobre o que ela vai escolher, né? Mas se a gente for pensar profundamente, se a gente for pensar filosoficamente, nessas relações conjugais, pelo menos essas do nosso modelo sociocultural, que são essas relações conjugais de dois, monogâmicas, a gente está sempre triangulando, né? A gente está sempre numa tríade, a gente está sempre tendo que escolher naquele momento se é mais importante estar com aquela pessoa ou se é mais importante dar atenção para um filho, se é mais importante estar com aquela pessoa ou se é mais importante focar a atenção num trabalho, num estudo, se é mais importante olhar para o casal do que olhar para o próprio movimento, para um momento que eu estou querendo estudar, fazer alguma coisa para aprimorar minha carreira. Então, quer dizer, de certa forma, a tríade, ela vai existindo sempre. A gente está sempre vivendo essa tríade, mesmo estando num relacionamento a dois monogâmico, não é mesmo? Então, esse arquétipo traz, assim, uma série de insights pra gente nesse sentido, né? Das responsabilidades que eu assumo. É bem a história também da causa e efeito. Tudo que eu planto, e eu sou livre para plantar, eu tenho livre-arbítrio para plantar onde eu quiser e do jeito que eu quiser, eu sou obrigada a colher, né? O plantio é seu, é incerto, mas a colheita é obrigatória. E a responsabilidade, o comprometimento por essas colheitas estão também aqui aspectados nesse arquétipo dos enamorados. Então, quando esse arquétipo, a gente está trabalhando esse arquétipo na terapia mágica, né, no movimento de psicoterapia analítica, nós podemos trabalhar todas essas questões, tá, do meu paciente, do meu analisando na hora. A questão das escolhas, a questão dos compromissos,
a questão do que ele já plantou, do que ele está plantando, do que ele quer plantar e dos efeitos desses plantios. Não só a questão do amor, apesar de também a questão do amor. Então é um arquétipo extremamente rico que dá aí sessões e sessões terapêuticas para muita reflexão. Esse é o arcano número 6. A gente volta depois com o 7, o carro, que é também um arcano fantástico. Beijo, tchau, tchau, até a próxima.